Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Já falou com o seu irmão do lado aí? Já deu uma paz do Senhor assim? Isso. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Jesus. Deus é muito bom, irmãos. Estamos na terça da libertação. Glória a Jesus. Irmão João, se puder botar mais agudo aqui, abafado aqui. Irmãos, abram suas Bíblias em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós vamos ler um texto e vamos trabalhar esse texto. Eu quero que você abra sua mente, entenda que Deus tem algo para falar com você. Ninguém veio aqui por vir. Se você chegou aqui porque Deus tem algo para você, como tem algo para mim. Efésios 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos em quem, irmãos? No Senhor e na força do seu, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Podeis assentar, irmãos. Esse texto revela o que está no oculto e no invisível. Se você ler a Bíblia e não tiver uma mente aberta para entender as coisas sobrenaturais, você vai permanecer numa visão de lógica, filosófica, humana, e não vai entender o que Deus tem para você. O que nós temos que entender, antes que os mundos fossem criados, Deus já existia. E Deus já existia e os anjos também foram criados por Deus antes que os homens fossem formados e populassem a terra. Eu quero te dizer o seguinte, que o mundo antes de ser físico, material, palpável, o mundo sempre foi espiritual. Deus é espírito. Deus é espírito. Diga comigo, Deus é espírito. Antes que tudo fosse formado, antes que os mundos fossem formados, terra, céu, e todos os seres, Deus já existia. E o texto aqui que Paulo está falando nos chama a atenção para um campo de guerra espiritual, um campo de batalha espiritual. Paulo está despertando os irmãos em Éfeso, porque se tratava de uma guerra espiritual, porque lá estava, naquela cidade, uma forte oponente da obra de Deus, que era a deusa Diana. E essa deusa, ela enganava e seduzia as pessoas para o mundo da desgraça e da prostituição. Paulo está falando aqui a respeito de todas as coisas acerca da vida moral, da vida ministerial. Paulo diz, e no demais, nós precisamos ser revestidos do Senhor e do seu poder. E ele revela uma das maiores batalhas que possam existir no mundo invisível, mas real. Paulo diz que nós não temos que lutar contra as pessoas, lutar contra as instituições, mas nós temos um inimigo que é real. Um inimigo que está trabalhando todo o tempo. Paulo fala, porque não temos que lutar contra carne e sangue, verso 12, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu quero que você entenda, antes que Lúcifer fosse Satanás, diabo, antiga serpente, dragão, sedutor das nações, ele era um anjo de luz. E a Bíblia fala lá em Isaías, Ezequiel, que ele era um aferidor de medida para os outros anjos. Significa que Lúcifer era o modelo para a medida de que todos os anjos fossem formados. E antes que esse mundo se tornasse tenebroso, com a força da maldade operando, esse mundo andava em harmonia, em sincronicidade com a vontade de Deus. E quando Deus criou os anjos com poderes. Eu quero que você entenda bem isso. Nós vamos tratar esse mês a respeito disso. Deus criou os anjos com poderes. Tinha anjos que eram anjos com poderes de principados, anjos com poderes de potestades, de dominadores. Eles agiam assim. O governo do principado é maior do que o das potestades, porque esses tinham comando de uma área geográfica, uma região que tinha anjos ao seu comando. Então, foi Deus que criou toda essa hierarquia de poderes celestiais. Foi Deus. Só que em um determinado momento, nós sabemos da história muito bem, que o espírito de orgulho entrou em Lúcifer, o anjo que banjava a luz, que espelhava a luz, que trazia luz. Como ele era o aferidor de medida, ele era o padrão para todos os anjos, então ele trabalhou para que uma parte dos seres celestiais fossem também rebeldes contra Deus. E nós sabemos muito bem que o livro do Apocalipse nos fala que houve batalha nos céus. Miguel e seus anjos lutou contra o diabo, a antiga serpente, e lançou-os à terra. Quer dizer, eles perderam o trono, perderam o lugar aonde eles tinham acesso até o trono, que é o terceiro céu, trono de Deus. Perderam. E quando eles perderam esse status, eles perderam também o brilho que eles tinham. Eles perderam a santidade que eles tinham. Eles perderam a vida moral que eles tinham diante de Deus. E se tornaram então um exército agora que se manifeste para jogar toda desgraça, toda maldade contra aquilo que Deus criou. E logo que o ser humano foi criado, a primeira coisa que o diabo fez foi justamente tentar desonrar a criação de Deus, que foi o homem. Eu quero que você entenda isso, quando Paulo está falando que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está falando desses que eram príncipes, desses que eram potestades, desses que eram dominadores. Eles perderam a sua imagem, eles perderam a santidade, mas eles continuaram com seus títulos. Agora, de anjos de Deus, se tornaram anjos a serviço do adversário, Satanás, diabo. Se você quiser essa confirmação, Colossenses 1,16, olha o que está escrito. Pega aí na sua espada, porque hoje não tem televisão. Hoje tem dedão na Bíblia. Colossenses
está tão acostumado, né? Com a televisão aqui, com facilidade, que a Bíblia chega a agarrar. Colossenses 1:16. Achou? Quem não achou, diga misericórdia. Deus é misericordioso. Colossenses 1:16. Se você não achou, escreva aí. Preste atenção o que a Bíblia diz. Olha o que está escrito. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Olha só, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e é o que eu quero que você entenda. Então, os anjos, com as suas funções, foram criados por Deus. Mas eles perderam a santidade. Uma terça parte se tornou demônios. E foram subjugados à terra. E como o texto fala, que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores, contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Paulo está falando dessas figuras que perderam essa santidade, que tinham a imagem do Deus Todo-Poderoso pela sua construção em que foram criados. Eles perderam tudo isso, se tornaram inimigos de Deus. Paulo está falando justamente disso, que nós agora temos que lutar contra esses que perderam a santidade. As suas naturezas foram, de certa forma, envolvidas, maculadas com o mal. Nós não temos que lutar contra os homens, temos que lutar contra esses seres que dominam a atmosfera do ar, dominam a parte territorial, solo, o mundo oculto e invisível. A igreja tem que se preparar para isso. Nós não estamos brincando de ser crentes. Nós não estamos brincando de vir para a igreja. Não estamos brincando de ser pessoas responsáveis por nossos lares. Seja pai, seja mãe, seja filho. Nós estamos com consciência que a nossa missão aqui é muito mais do que uma luta e um olhar de tirania humana. Nós temos uma luta espiritual e são seres imortais. Eles estão derrotados, mas não estão destruídos. O que eu quero dizer para você, irmão, irmã, que nós temos que nos preparar para essa guerra. Eu quero dizer que em todas as áreas da vida humana, em toda a camada da sociedade, em qualquer particularidade, ruas, avenidas, escritório, oficinas, seja ele em qualquer lugar, o ser humano, essas forças da maldade estarão atuando. Estarão atingindo os seres humanos, propalando o seu mal. Por isso Paulo, ele dirige os irmãos a ter uma visão nítida do mundo espiritual. Antes de eu chegar aqui, eu olhei para alguns lugares e percebi que são lugares que o inimigo domina. O inimigo está dominando esses lugares. É lugares onde tem prostituição, venda de drogas, é lugares que ocorre muito tipo de ideia de coisas erradas, pensamentos contrários a Deus. Nós estamos numa guerra. Ou Deus abre os nossos olhos, ou ficaremos cegos, apáticos, diante de uma grande guerra. Se você acha que essa pessoa que está no vício, presa ao cigarro, presa à maconha, presa à prostituição, sendo cada vez mais desmoralizada, é porque é coisa do destino. Não é!
São obras malignas, são seres que estão atuando, são trabalhos sendo realizados, estão recebendo coisas para interferir na vida da família, do casal, dos filhos, nos negócios. Muda o pensamento das pessoas, a personalidade sexual das pessoas, trafegam no meio dessas pessoas e fazendo as coisas mais horríveis, e as pessoas estão achando que são coisas normais. Eu quero que vocês entendam que não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nós estamos lutando contra Satanás e os seus demônios. É hora de você levantar a sua voz. É hora de você levantar realmente com autoridade na sua casa, onde você está palmilhando, aonde você fica, aonde você trabalha, e pedir ao Senhor força. É o que o texto diz. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não existe nenhuma força humana capaz de impedir a obra do diabo. Não existe nenhuma força humana capaz de parar esse sistema organizacional que trabalha para humilhar, envergonhar a sociedade, o ser humano. Porque o diabo, ele não quer destruir só o ser humano. Ele quer dominar o ser humano. Foi isso que ele sempre quis. E é isso que ele está fazendo. Dominar as pessoas debaixo de um cativeiro de maldição. Pessoas sendo dominadas através de todos os meios e sistemas mais horríveis dessa vida. Nós estamos vivendo no mundo, irmãos, mas existe um outro mundo paralelo. É um mundo invisível. Paulo diz, é um mundo invisível. Esse mundo invisível, ele saiu da criação de Deus para se tornar antagônico, para se tornar inimigo de Deus. E nós estamos operando no mundo sobrenatural, amém? O texto diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Isso aqui não se trata de luta, de você olhar para a pessoa que está se levantando contra você, que está tentando contra você. Você tem que entender o que está por trás dessa pessoa. O que está operando nos pensamentos, na fala e na boca dessa pessoa. Você tem que entender isso. Porque nós vivemos no mundo espiritual. O mundo espiritual é organizado. Tanto o mundo espiritual de Deus, quanto o mundo espiritual da maldade. Como existem principados, potestades, como existem dominadores e hostes, da parte de Deus também existe principado, potestade, dominadores e hostes malignas da parte do diabo. Ele está aí para fazer isso. Não adianta, irmãos, nós não temos que lutar com as nossas forças. É hora de nós trazermos o reino de Deus para dentro das nossas casas, para as nossas vidas. É importante que você saiba disso, que essa luta você só vai poder vencer se você tiver a força do Senhor e o seu poder. É por Ele, por meio dEle, que são interrompidas as obras malignas. Eu já vi muitas pessoas aqui sendo curadas, libertas dentro dessa casa, mas tem que querer, tem que ter vontade, tem que submeter a palavra de Deus. E vou dizer para você, alguém me perguntou, não sei se foi hoje, mas falou o seguinte: pastor, essas pessoas que têm transtornos mentais, elas podem ter mais facilidade para que o inimigo possa usar? Claro que sim. Claro que sim. Sendo que essa pessoa não tem responsividade mental, mas ela tem uma abertura para que o inimigo possa ultrajá-la, para que possa usá-la para ferir alguém, porque no meio da insanidade mental, o espírito maligno usa loucura. Ele usa loucura, porque derramamento de sangue humano é o que ele quer. Tragédias é o que ele quer.
Ele quer ver o horror mesmo no meio das pessoas. Ele quer ver furto, quer ver gente sendo desgraçada, porque a obra dele é essa. Não podemos ficar agora achando que está tudo bem. Está nada bem, irmãos, está nada bem. Como é que está bem se a nossa luta cada vez mais acirrada? Quando Deus está falando para você se levantar para orar, porque o inimigo está tentando abater a tua família, os teus negócios, está tentando entrar para destruir a sua filha, o seu filho, para destruir seu marido, a sua esposa. Como está bem isso? Não está nada bem. E não vai ficar bem, porque estamos em guerra. O que as pessoas não estão entendendo, que essa guerra nunca parou. Nós estamos num culto de libertação. Olha, a primeira libertação começa dentro de você. É você entender que nós precisamos agora do Senhor e da sua força. Deus não quer que você fique aí se vitimizando, achando que você é o pior de todas as coisas dessa vida, porque esse é o escárnio que o inimigo quer. Deus quer que você se levante, se sinta o filho de Deus, como diz Romano, estou justificado por Cristo. Você precisa estar agora sentindo essa graça sobre a sua vida, que é um favor não merecido. Graça é um favor não merecido, é um perdão que você não merece, nem eu mereço, mas eu e você precisamos. É você sentir: Senhor, eu quero essa cura, eu quero essa salvação, eu quero me livrar desse peso, dessa maldição, eu quero tirar esses pensamentos errados da minha vida, da minha família, eu quero me retratar para o meu pai, para a minha mãe, para quem quer que seja. Eu quero tirar os abismos que estão à minha volta, quero estreitar fronteiras, unir as minhas forças com a força do bem. É tempo de quebrar, irmãos, essa maldição de que não falo com você, não me dou bem com você. Que negócio é esse? Que espírito é esse? Isso não é o espírito de Cristo. Ah, porque eu não posso falar porque eu briguei. Vai lá e faz as pazes. Peça perdão. Perdão não é meu, nem é teu. Perdão é um padrão dos céus. O que não pode agora é o diabo ficar no meio da família, no meio de familiares, de parentescos, dominando as vidas. Pessoas às vezes ficam com preguiça de vir para a igreja. Preguiça porque está chovendo. Quando não está chovendo, está sol. Quando não está sol, a rua está toda assim, está assada. Tudo é problema. Mas quando eu passo lá em frente ao cemitério, na sexta-feira, está lá o pessoal entregando lá as coisas lá para o inimigo. Chuva, sol, seja o que for, estão lá. Aí eu falo: vem cá, quem é mais obediente? É o povo de Deus ou o povo do diabo? Irmãos, vamos parar para pensar. Tudo te impede de vir buscar a Deus, tudo te impede de estar em comunhão, tudo te impede de fazer parte da comunhão. Eu não entendo uma igreja assim, irmãos, eu não entendo. Nós temos que enxergar que estamos em guerra. Paulo diz: olha, a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. Nós estamos em guerra. O mundo espiritual. Eu oro por vocês todos os dias. Todos os dias. Não oro porque... Eu oro porque eu sou obrigado a orar, porque eu tenho que orar por vocês. Como eu tenho que orar por mim. Da maneira que eu oro por mim, eu oro por vocês. E sei dessa responsabilidade no mundo espiritual. É tempo de conserto, irmãos. É tempo de se alinhar com Deus. Não tem como as pessoas terem compromisso com Deus e terem compromisso com o mundo. Não tem como você servir a Deus e servir ao diabo. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. O que me identifica não é minha profissão, o que me identifica é a minha fé. Respeita as pessoas que não querem
submeter à palavra de Deus, tudo bem. Mas aqueles que se submeterem à vontade e amam o conceito de Deus, devem lealdade, firmeza. Paulo, quando fala a respeito disso, Paulo fala de coisas que estão entremeadas no mundo físico e material. Porque essas forças da maldade estão entrando nos lares, estão destruindo a sociedade. As pessoas perderam completamente a consciência a respeito do perigo que estão colocando suas vidas debaixo de um cativeiro tão maldito como esse. Porque não tem negócio, irmão. Não tem meio termo. Ou a pessoa serve a Deus ou a pessoa serve o diabo. Não tem meio termo. Nós não podemos voltar atrás. E essa é a razão que o apóstolo Paulo começa a dizer aos irmãos a respeito da armadura de Deus, que eu não vou pregar sobre isso, mas eu estou aqui querendo mostrar para vocês que nós não podemos ficar de maneira nenhuma desalertados. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Nós estamos sendo treinados a cada dia a lutar contra o inimigo. E não tem outra missão para nós. Desde que o ser humano teve consciência a respeito do bem e do mal, do céu e inferno, de Deus e o diabo, ele sabe o caminho que quer tomar para a vida. Ele quer, então, decidir o caminho que tem que tomar. Paulo está dizendo, olha, nós vamos lutar contra os principados. Esses que antes eram de Deus, agora são principados do mal. Essas potestades estão debaixo da orientação dos principados. Elas fazem o que esses aqui querem. E como dominam áreas, regiões, dominam locais, como dominam famílias, pessoas, existem aqui a ação deles muito mais no solo, né? Que são as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, aonde houver ser humano, houver famílias, aonde tiver sociedade, pode ter certeza que lá vai estar também os agentes do mal. Eles vão trabalhar para destruir. É muito triste a gente ver assim pessoas sendo vilipendiadas pela cachaça, pelo vício, pessoas com doenças e não tem um diagnóstico, não tem uma orientação que fazer. A gente vê a pessoa se definhando, morrendo, e pessoas que não sabem que destino dão as suas vidas e ficam à mercê de vozes para lá e para cá e se envolvem com tantas coisas do mundo espiritual da maldade, quando vão colocar suas vidas no destino de uma carta, de um jogo, de não sei o quê, enquanto Deus é Deus Todo-Poderoso. Ele que cuida de você. Ele te ama, Ele quer guardar a sua vida, a sua família, quer guardar a sua empresa, os seus negócios, e quer honrar. Porque é muito triste quando a gente vê um homem, uma mulher desonrados, sabe, que o diabo pega e usa e abusa mesmo, é assim que faz. Nós temos feito cura interior e pessoas têm manifestado esses inimigos, esses demônios, mas tem que cair. Mas o importante não é cair, o importante é a pessoa ser curada. Faz o que é certo, procure a sua cura, feche as portas para que o inimigo não venha entrar e dominar a sua vida. Tomar uma posição diante de Deus mesmo, é tomar uma posição. Irmãos, hoje eu vejo muita gente fazendo voto que vou para a igreja, voto que agora eu vou firmar, voto que eu vou agora andar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e não cumpre nada. Não cumpre nada. Voto de tolos, diz Eclesiastes. Sabe?
Promete uma coisa, daqui a pouquinho muda, por causa de quê? Por causa de família, por causa de festinha, por causa... gente troca culto por causa de churrascada, gente. Troca compromisso por causa de qualquer coisa. Abrem portas, brechas na vida. Relacionamentos sexuais errados. Tudo errado, começa errado, termina errado. Quer bênção do Senhor debaixo de maldição. Não tem bênção na maldição. Não, o pessoal quer, não, pastor, ora aqui. Eu vou orar nada, vou orar maldição, gente. Como é que é esse negócio? Está tudo errado, aí bota a mão lá e resolve? Não! A gente precisa da libertação. A libertação é essa. É nos colocarmos diante de Deus e dizermos, Senhor, eu quero andar contigo, conforme a sua palavra. Eu quero andar no seu caminho. Quero te servir. Eu sei que às vezes é difícil entender certas coisas no mundo espiritual. É difícil mesmo. Mas pior do que você não entender é você desobedecer. Porque nem sempre Deus tem a obrigação de esclarecer nada. Mas de uma coisa é certa. De uma coisa é certa. Nós temos que obedecer. Eu sempre falei nessa igreja que o obedecer antecede o entender. As pessoas querem entender para depois obedecer. Não, não é isso que a Bíblia fala. Obedece. Eu vou falar para vocês, assim, eu tive 3 pastores na minha vida. O primeiro pastor foi o pastor Israel de Oliveira, que, assim, eu era criança. Tinha a idade do filho da Raiz, assim, do Arthur. Depois que me batizei, pastor Nicanor Felizmino me batizou, eu vim para a Igreja Batista, pastor Admiel de Santana. Foi meu pastor. Depois do pastor Admiel de Santana, eu vim para a Igreja de Nazareno. Pastor Veloso José Soares. Nunca dei problema para o meu pastor. Eu sempre fui um membro que o pastor falava, eu obedecia. Muitas vezes eu nem entendia por que o pastor falava aquelas coisas. Mas eu não queria nem entender. Eu só obedecia. Tá bom, pastor? Sim, senhor. Irmãos, o mundo espiritual é assim. Principados, potestades, dominadores e hostes. O mundo opera em hierarquia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você não é autoridade, você tem que ser submisso. É assim que funciona. Por que às vezes um funcionário é bem sucedido na empresa? Porque ele é desobediente. Às vezes ele quer ser mais que o patrão, né? Às vezes, por que um filho não é bem sucedido na vida? Porque é desobediente aos pais. Irmãos, é hierarquia. Quem criou a autoridade e a hierarquia? Foi Deus, está escrito, nós lemos Colossenses 1:16. Foi Deus que criou a hierarquia. Antes que o diabo se tornasse diabo, já existia hierarquia. Nós estamos num culto de libertação. A maior libertação é aqui, ó, da mente. Teve uma vez o irmão falou assim, mas eu não concordo de dar dízimo. Irmão, o problema é seu. Eu sou muito curto e grosso. O problema é seu. Você não é obrigado a dar nada. Agora vou te falar uma coisa. A colheita é de acordo com a sua semeadura. Entregar o dízimo é espiritual. Ficou chateado comigo, porque o texto diz, lá em Malaquias, né? Roubará o homem a Deus. Não sou eu que estou falando, não. O profeta Malaquias está falando lá com o povo que estava fazendo coisa errada, né?
não estavam entregando aquilo que era a fidelidade de Deus, e os sacerdotes estavam fazendo vista grossa, e deixa para lá. Aí Deus falou assim, ó, vou acertar a conta com vocês. Aí Deus fala lá, ó, roubará o homem a Deus? Aí o texto diz, Senhor, mas em que temos te roubado? Aí o profeta Malaquias falou, vocês têm roubado nos dízimos, nas ofertas. Isso não é para ofender ninguém, gente. Isso não é para ofender ninguém. Isso aí foi uma resposta lá do Antigo Testamento que hoje ecoa para nós. Mas ninguém é obrigado a fazer nada. Agora, quando você não faz, eu também não posso dizer que você não vai ser responsabilizado pelas suas ações. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo num mundo onde não dá para ficar mais ocultando. Ou se fala a verdade, ou se fala a verdade. Amém? O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, né? Falha a memória, Coríntios 13. Ele fala a respeito disso. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ou você fala, ou você se omite, se cala e é cúmplice. E nós não podemos mais viver dessa forma. Não podemos viver agindo dessa forma. Ou você assume uma responsabilidade espiritual, ou você não assume a responsabilidade espiritual. Está aqui, ó. 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você está falando a verdade ela vai ser sustentada na sua vida. Queridos, amados de Deus, se apegue com Cristo, se apegue com a palavra. Pastor, vai doer, vai doer, vai ser o que for, mas vai ser a sua bênção, vai ser a sua vitória. Porque, irmãos, estamos num tempo de guerra, guerra espiritual. Se prepare, que vão tentar calar a boca dos pastores, vão tentar trazer para o seio da igreja coisas que a igreja não aceita, tá? Nós estamos vivendo aí um tempo que essa questão de inclusão social é para tentar quebrar a santidade e a organização chamada igreja. Nós precisamos nos despertar espiritualmente. E eu espero, irmãos, em nome de Jesus, fiquem firmes. A luta que nós temos não é contra as pessoas. Precisamos tomar posse das armas que Deus tem nos dado. Cada peça da armadura espiritual. Eu quero orar por você. Quero chamar aqui a pastora Cristina, que vai estar orando. Eu quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Quero chamar aqui os nossos pastores para levar o óleo da unção até a sua mão, em nome de Jesus. Para que essa unção possa chegar até a sua vida, em nome de Jesus. Quando você receber esse óleo na sua unção, coloca sobre a sua cabeça, peça a Deus esclarecimento, não fique só nas minhas palavras não, tá? Vai ver na Bíblia o que eu falei, verifique na Bíblia, vê lá e tome posse, em nome de Jesus. Vou pedir os pastores para ungir, pastora Cristina, você vai orar, tá, pastora? Ela está orando, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vem até aqui à frente, queridos, em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, entramos na Tua presença, ó Deus, dentro desse mover, ó Pai. Dentro deste mover de libertação, Senhor. Pai, te agradecemos por essa palavra que começa, ó Deus, tratar conosco. Tratar com o nosso interior, com a nossa mente, com o nosso coração. Nós cremos, ó Deus querido, que essa noite será uma noite ao qual os teus filhos vão sair daqui diferentes, ó Pai, com novos pensamentos, novos rumos, ó Deus, declarando palavras de vitória, Pai querido, para as suas próprias vidas, Senhor, porque acreditamos na eficácia da tua palavra, Pai. Vai tocando à medida que
que cada pastor vai tocando em cada cabeça com a unção. Acreditamos que cadeias irão cair, que muralhas irão cair. Nós acreditamos no poder que há no nome de Jesus e nós já declaramos a libertação para cada vida que entrou por essas portas, ó Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, vai sondando cada coração, vai alinhando o teu povo com o teu reino, com o teu querer, com a tua vontade, ó Pai. Espírito Santo, vai reacendendo a chama. Ah, Espírito Santo, vai purificando cada mente, purificando cada coração, que haja cura no interior dos teus filhos nessa noite, que haja cura na alma dos teus filhos nessa noite. Ah, Paizinho querido, vai tratando com os teus filhos, ó Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, vai tomando o primeiro lugar, vai ocupando todas as lacunas que há em cada coração, cada espaço que precisa ser preenchido pela tua presença. Ah, Paizinho querido, nós nessa noite queremos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar tão somente no Senhor, andar lado a lado contigo. Ah, Pai querido, nós tomamos posse da tua mão que nos ampara nessa noite. Nós tomamos posse da tua força que nos levanta, que nos ergue nessa noite, para trilharmos o caminho de vitória, o caminho ao qual o Senhor já preparou para a sua igreja. Ah, Senhor, palestra com teus filhos nesse momento, adestra os teus filhos nessa noite para guerrear, para adentrar, para tomar posse daquilo que porventura o inimigo tomou, para tomar posse que porventura o inimigo saqueou. Deus, nós declaramos a libertação nos nossos lares, nós declaramos a libertação nos nossos entes queridos, nós declaramos a libertação a cada família representada aqui nessa noite. Querido, toma posse do milagre, que essa libertação venha começar primeiramente em você, que essa libertação venha começar primeiramente na minha vida, Senhor. Contempla os teus filhos dentro de cada necessidade aqui nessa noite. Nós te glorificamos, ó Pai, nós te glorificamos, ó Deus.